E ali, na primeira operação, que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2027, o jogo vai começar. Que, caso vire presidente, a primeira coisa que ele fará será anistiar o Bolsonaro. Tarcísio se comporta como um sabujo e um puxa-saco. Tarcísio tem pessoas muito mais importantes a serem anistiadas. Eu me refiro a moradores de favelas ao redor do Brasil. São esses que você tem que libertar. Mas você não vai libertar. Quem vai libertar serei eu. Eu sequer vou ficar lá recebendo a faixa, vou mandar o Carratu buscar a faixa do Lula. A gente vai buscar aquela faixa, vai mandar lavar, vai tirar aquele cheiro horrível de cachaça. Quem é Renan Santos? Por que esse cara tá aparecendo em pesquisas? Quem é ele? Prazer a todos que estão chegando aqui. Meu nome é Renan Santos. Eu entrei na Faculdade de Direito da USP, larguei, fui trabalhar com recuperação de empresas, venci, perdi. Depois voltei a me envolver em política a partir do ano de 2013, nas famosas jornadas de 2013. Lá entendi que aquela defesa genérica de somos todos contra a política de nada servia. Fundei em 2014 com meus amigos Kim Kataguiri, Pedro Deirô, Alexandre Santos, o grupo Movimento Brasil Livre, e grupo que entrou para a história como um dos movimentos mais importantes da história. Agora, depois de 10 anos, depois de muitas aventuras e desventuras, esse grupo está formando um partido político chamado Missão, e este partido vai participar das próximas eleições. O objetivo do nosso discurso é justamente negar os erros cometidos pelas gerações mais antigas. Mas nada disso, nem em termos quantitativos ou qualitativos, se equipara ao caos que virou a segurança pública do Brasil desde a promulgação da Constituição de 88 e desde os entendimentos infelizes que os tribunais brasileiros têm e que a política brasileira tem sobre enfrentamento ao crime. A gente se tornou leniente, a gente permitiu que milhões de brasileiros vivam sob a égide do crime organizado mesmo. Vivam com medo, vivam sob um terror constante. Que o crime organizado hoje, como o PCC, fature bilhões. Que operações da Polícia Federal aconteçam e, na prática, os envolvidos não vão ficar muito tempo na cadeia. Grupos como o do Comando Vermelho e congêneres tomando cidades inteiras como Fortaleza. É isso que vocês estão ouvindo. Fortaleza está nas mãos do Comando Vermelho. O crime organizado já tomou. Salvador, você tem uma guerra de facções. Se você fizer assim, ou fizer uma joinha, ou um V da vitória, você vai estar sinalizando eventualmente com uma facção. E aí vão ver sua foto e vão eliminá-lo. Natal, brigas e tiroteios envolvendo gangues das mais bizarras e diversas. Belém do Pará, a cidade, além de ser hoje um favelão na mão dos barbários, uma triste sina de um lugar lindíssimo que poderia ser incrível, é também um dos lugares mais perigosos do Brasil. Todas as capitais do Nordeste, São Paulo inteiro, São Paulo como exportador do PCC. Para onde nós olhamos, nós vemos o crime. E essa é uma das coisas que, infelizmente, foram legadas pelas gerações mais velhas. A ideia do, olha só, temos que tomar cuidado, porque o importante é reabilitar. O importante não é reabilitar. A partir do momento que uma pena é construída de modo a reabilitar o criminoso, a própria lógica da pena, a própria noção de função da pena, ela tem como objetivo, ou seja, ela tem como protagonista um criminoso. Ou seja, a pena é feita para dissuadir outro criminoso ou para reabilitar aquele criminoso. A pena ignora o papel da vítima. A vítima é apenas, vamos dizer, um elemento instrumental, como diz o importante jurista Silvio, um jovem brilhante, tá? A vítima é um instrumento, ela é instrumentalizada, é aquela colocada ali, vamos dizer, aos olhos do direito, apenas como um instrumento para que você promova justiça social ou reabilitação. Mentira! A vítima é a protagonista. Nós temos que voltar a colocar a vítima dos crimes violentos como protagonista. Ou voltar não, pela primeira vez na história do Brasil, colocar ela como protagonista. Nós também temos que mudar o direito brasileiro para torná-lo apto, junto com as forças de segurança do Brasil, a destruir o crime organizado e não permitir que nunca mais ele retorne às posições que ele está hoje. Outra coisa que aconteceu, a ditadura militar, né, por ter sido também ela própria uma ditadura, ela deu aso, tá, a uma sanha tão democratizante que permitiu que ONGs de todos os tipos, associações de todos os tipos, aparatos paraestatais, um exemplo, a OAB, se tornassem tão poderosas que eles se incrustassem na máquina do Estado e participassem desse jogo todo, tornando o Estado completamente paralisado. Um exemplo, para eu ser bem claro com vocês, a lógica que permite, vamos dizer, que sindicatos, partidos e associações de âmbito nacional entrem com ações, ADPFs de todo tipo, no STF. E aí, qualquer um dessas associações fica participando e judicializando, por exemplo, projetos de leis oriundos do Legislativo, que deveriam ser soberanos. A lógica dos privilégios, do funcionalismo com toda a sua estabilidade, a lógica dos direitos para o funcionalismo público sem parar, direitos sem deveres, direitos sem deveres. A lógica é que o grande problema do Brasil é a desigualdade, portanto, vamos ficar sugando de quem produz e vamos dar para quem não produz.
O tempo todo. E é uma lógica que eu vou colocar perversa que funciona de todos os meios. Você tira de um cidadão produtivo, não necessariamente para dar para um cidadão improdutivo, mas você pode dar para uma empresa improdutiva através das renúncias fiscais que nós temos. A maior das renúncias fiscais faz parte da ideia da desigualdade regional. Não, precisamos lá povoar o Amazonas, então vamos gastar 50 bi por ano com a Zona Franca de Manaus. Nada contra vocês, população de Manaus. Mas definitivamente não dá para custar 50 bi por ano manter a Zona Franca aí. Não dá, não faz sentido. Essas empresas deveriam estar em outros lugares e a gente tinha que fazer uma transição para que vocês possam ter uma economia pujante, orgânica e verdadeira, não essa ficção. As regiões nordeste do Brasil, por conta de sofrerem muito, historicamente estão sempre sofrendo muito, né? Elas são, vamos dizer, destinatárias de recursos dos mais diversos de todos os programas sociais, até porque são hiperrepresentados tanto na Câmara, pela divisão federativa, quanto por um Senado que segue uma lógica antiga, né, ou uma lógica clássica, federativa, que faz com que todos tenham 3 senadores. Assim, coronéis que mantêm as pessoas na pobreza lutam por obter recursos que eles mesmos desviam na sua base eleitoral, mantendo essas pessoas na pobreza sem alterar a dinâmica econômica e social desses lugares, mas usando aquelas pessoas como base eleitoral para permanecer lá, usufruindo do dinheiro da União, que é obtido através de outras regiões que trabalham mais. E mais, usufruindo também do dinheiro dos nordestinos que trabalham e muito, diante de um sol escaldante e que poderiam estar fazendo muito mais e se beneficiando de uma vida muito melhor, mas que não conseguem isso porque são tocados, geridos, administrados por uma elite absolutamente canalha. Outra lógica geracional que a gente tem aqui é a lógica do coitadismo. Uma lógica do coitadismo que fez nós brasileiros não nos imaginarmos como homens e mulheres virtuosos que vão encarar o futuro de peito aberto, e sim gente que está permanentemente precisando de ajuda. Ai, eu preciso de ajuda. Ai, eu fui sabotado. Ai, o destino é muito mal comigo. Ai, eu sou um brasileirinho contra esse mundão todo. E não é. Nós tomamos um pito indireto do Xi Jinping, que foi muito claro em dizer que a América Latina, o Brasil, o maior de todos os países da América Latina, adotou um caminho derrotado de assistencialismo e não de produção. A China e a Ásia adotaram o caminho da produção. Nós adotamos o caminho da assistência. Eles estão ricos, nós estamos subdesenvolvidos. Eu volto a colocar. A Ásia está rica. A Ásia já é desenvolvida. E daqui até o fim desse século, será o leste asiático a dar as cartas no mundo, junto com os Estados Unidos. Enquanto nós aqui vamos assistir de longe, recebendo auxílios e servindo, talvez, com muita sorte, como um destino de férias. Essa mentalidade derrotada, tacanha, tosca, que enxerga tudo numa luta contra a esquerda, assim, quem é? A esquerda, nós, a turma do Lula, a turma do Disseu, a turma do Chico Buarque, a turma do Gil, a turma do Caetano, nós, essa turma que já tá morrendo e que já tinha que ter largado o osso há muito tempo, nós defendemos a democracia. E do outro lado, a turma dos generais, do capitão Bolsonaro, a turma do regime militar, da Transamazônica, a turma do Arena, a turma que entregou uma dívida externa gigantesca pro Brasil, a turma que entregou um Brasil todo atrapalhado, a turma que ajudou inclusive essa esquerda a crescer. Esses dois lados aí, que estão no imaginário dos homens mais velhos do Brasil, dos homens e mulheres mais velhos do Brasil, que fazem um petista votar no Lula contra o fascismo, e que fazem um bolsonarista votar no Bolsonaro contra o comunismo, essas pessoas simplesmente precisam largar o osso. E aí, quem é Renan Santos? Renan Santos é parte de um grupo de pessoas que está propondo mudar esta dinâmica por completo. Nós queremos um Brasil construído pelas novas gerações. Nós queremos que os homens jovens talentosos do Brasil, homens e mulheres aqui para ser, né, mas os homens, né? Nós queremos que a juventude do Brasil, e quando eu falo juventude, eu estou incluindo aí gente de 30, 40 anos, estou falando das pessoas que estão na sua flor da idade, na idade mais produtiva, cheia de ideia na cabeça, dialogando com tecnologia, com vontade de construir um lugar melhor para si e para as pessoas ao redor. Nós achamos que essas pessoas têm que ter essa oportunidade, que essas pessoas não podem apenas pagar a conta dos erros do passado dos seus pais e avós, mas sim que, dado que pagam a conta, que vão ter que se sentar à mesa e ter direito de escolher o próprio destino. Porque do jeito de que tá, o único destino que essas pessoas escolhem é o do aeroporto para ir embora do Brasil, tentar a vida em outro lugar. E é muito mais fácil hoje e melhor pegar um avião e tentar a vida em qualquer lugar, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Tem gente que já foi para a Ásia.
do que no Brasil. E mais, o Milei já estava falando em fechar a fronteira para nós brasileiros, porque os argentinos serão, talvez, aqueles a não negar a chegada de brasileiros, porque no caminho que a Argentina está tomando, quando comparado ao nosso, a Argentina está melhor do que a gente. Veja, quem é Renan Santos? É só um proponente disso. É só um cara muito louco que montou um grupo político muito diferente, um grupo insubmisso, um grupo que toda vez que foi instado a baixar a cabeça para os seus inimigos, ele não aceitou. Que pagou um preço muito alto por isso. Caiu na insignificância, um grupo que em 2019 perdeu tudo que tinha, perdeu seguidores, perdeu doadores, fazia live. Nesse instante nós estamos com 16 minutos de live e já tem 6.200 pessoas. Naquela época, meus amigos, nós tínhamos 300 pessoas. Tô falando aqui, Riso, agosto de 2019. 350 pessoas. Tá? Nenhum doador. Faturamento mensal do Movimento Brasil Livre, R$26 mil. Uma lojinha de esquina faturava mais. Mas nós continuamos. Com o sonho maluco, não, vamos ficar de pé, vai dar certo. Eu nem sei por qual razão, naquele momento, o momento mais negro de todos, o momento mais difícil, nós estávamos de pé. Eu não consigo nem entender. Porque era tão pouco dinheiro e nós caímos tanto na irrelevância e os ataques eram tão grandes que não dava pra acreditar. Era uma época, só pra contar pra vocês, tá? Que quase ninguém na tal da direita independente estava conosco. Nós éramos ataques de muita gente que até se tornou amiga de novo da gente. Fica aquele vagabundo lá do Nando Moura, ele não gosta, ele tem uma memória seletiva. Aquela época, quando já estava muito claro os crimes do Bolsonaro, ele era bolsonarista, porque ele queria atacar a gente, porque ele tinha uma inveja do Arthur, talvez, tinha os problemas ali mal resolvidos dele, né? Um sujeito perturbado. Mas muitos outros, não era intuitivo estar na posição que nós estávamos. Mas nós e outras pessoas corajosas pavimentamos esse caminho. E eu falo cada vez mais que este caminho não é um caminho que vai ficar preso dentro desse discurso esquerda-direita. Eu faço uma pergunta para vocês. Importa se o Nayib Bukele é de esquerda ou direita? Importa. Porque essas definições tolas acabam colocando a gente sempre no colo de algum vagabundo burro e barato. Um vagabundo burro e barato, com o discurso mais tosco de todos. Aí o Bolsonaro, eu sou de direita! O que quer dizer ser direita? Hoje um brasileiro acha que ser de direita é ser Bolsonaro. Nós não somos Bolsonaro. Mas nós temos posições muito mais duras e resolutas do que o Bolsonaro. Para muita gente, no período de 2016 a 2020... ser de direita é ser contra a corrupção. Nós sempre fomos muito mais contra a corrupção do que o Bolsonaro. Por mais que ser de direita não signifique ser contra a corrupção e você tenha corruptos à esquerda e à direita, tá? Ser de direita naquela época era defender reformas profundas do Estado brasileiro. O Bolsonaro nunca defendeu essas reformas. Reformas no sentido de liberalização da economia, reformas pró-mercado, aumento da liberdade, da capacidade de agência do homem e do empresário brasileiro, para dar um exemplo. O Bolsonaro nunca foi a favor disso. Acabar com privilégios. O Bolsonaro nunca foi a favor disso. E eu tô falando de uma agenda que era o que, como o brasileiro de direita se entendia naquele período, tá? Ah, certo conservadorismo. O Bolsonaro na terceira, quarta família dele, diferente, como sua família exótica, sua perspectiva de mundo exótica. É isso? Uma hora ele finge que é católico, outra hora finge que é evangélico. Né? Ser de direita pro brasileiro se tornou ser Bolsonaro. E nós não somos Bolsonaro. Isso, o entendimento geral é que todo Bolsonaro é direita. Por mais que, do ponto de vista da precisão, nós sejamos um grupo que podemos ser classificados à direita, no entendimento geral, nós não precisamos ficar presos nisso. Nós vamos ter nossa própria doutrina, nós vamos ter nosso próprio pensamento, nós vamos ter nossas próprias ideias. E aí vocês chamem elas do que vocês quiserem. Tá? Nós somos o MBL, nós somos um partido missão e nós somos o grupo que vai mudar o Brasil. E esse é o nosso destino e cada vez mais eu tenho certeza disso. Quando eu vi o resultado ontem da pesquisa, eu me toquei. Somos nós. O futuro do Brasil somos nós. E as pessoas que acompanham a gente entenderam isso. Eu volto a colocar, não é sobre o Renan, não sobre eu. Eu sou muito menor do que os principais nomes nossos. Quando as pessoas entenderem que um dia vai ser a vez de Sandro Filho, um dia vai ser a vez de Matheus Batista, de tantos outros, e que os fundadores eles foram o alicerce disso tudo, a roda vai já ter girado. Mas um grupo de pessoas ter colocado meu nome ali e ter falado, não, eu vou votar nesse cara, isso denota uma fidelidade ao plano que poucos grupos têm. O Zema, governador de Minas, né, num dos cenários ele está com 4, eu estou com 2. Meu Deus do céu, o Zema é governador de Minas Gerais. E ele passou
os últimos anos da vida dele seguindo um manualzinho de como se comportar na direita brasileira. Bolsonaro espirrou, ele vai lá, pega um lenço. Bolsonaro falou, tô com fome, ele tira a comida da boca e dá pro Bolsonaro. Submisso como um cão. Zema é o exemplo do direitista brasileiro que entendeu a regra do jogo. E mesmo assim ganhou e foi reeleito em Minas. E tá tecnicamente empatado conosco, que nem candidatos somos. Isso é muito bizarro. Isso quer dizer que se nós fizermos alguma campanha, nesse cenário que vocês estão vendo aí, que é o cenário 1 estimulado, tá? Que é o cenário hoje o mais provável, se eu me esforçar um pouquinho, eu busco esse Zema, eu passo ele. E se a gente aumentar o nosso conhecimento e levar o nosso discurso pro resto do Brasil, eu não acharia loucura a gente começar a buscar os 6, 7, 8, 10%. Até porque este cenário aqui, ele pega um determinado Tarcísio, é um Tarcísio com apoio do Bolsonaro. Diante de dois outros nomes da direita, ali tem o Zema e ali tem eu, é muito estranho falar em primeira pessoa ali, né? Tem o Renan Santos da Missão, eu, que são nomes, vamos colocar aqui, bem menos conhecidos. O Zema é bem conhecido, eu sou menos, mas com potencial de crescer e roubar a eleitoral do Tarcísio. Eu volto ao cabo, o Tarcísio não tem muita coisa para mostrar aqui no estado de São Paulo. São Paulo nem de longe é um dos melhores estados em segurança. São Paulo nem de longe é um dos melhores estados em educação. Tarcísio só leva fama. Um dia pintaram ele, esse cara faz muitas obras. E aí desenharam esse Tarcísio, entregaram aí, e fica todo mundo achando que o cara é uma das 1000 maravilhas do mundo. Não é uma das 1000 maravilhas do mundo. É sob o governo de Tarcísio que o PCC mostrou aí que é uma operação multibilionária. É debaixo do nariz do Tarcísio que o PCC opera no Porto de Santos ou na Faria Lima. É debaixo do nariz do Tarcísio que o PCC tomou as regiões do litoral brasileiro inteiras. E o Tarcísio só fica ali reativo, olhando. Aí diz que inaugura uma ponte, inaugura outra coisa, e intercala uma inauguração de uma obra iniciada no governo anterior e outra, com declarações de submissão ao Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que caso vire presidente, a primeira coisa que ele fará será anistiar o Bolsonaro. Ora, esta é a resposta que um sabujo dá, que um puxa-saco dá. Tarcísio se comporta como um sabujo e um puxa-saco. Bolsonaro, vou correr para anistiá-lo. Não, Tarcísio tem pessoas muito mais importantes a serem anistiadas e libertadas. E eu não me refiro à turma do dia 8. Eu me refiro a moradores de favelas ao redor do Brasil. Estou me referindo aqui a mais de 20, provavelmente coisa de 25 milhões de brasileiros que vivem sob a égide do crime organizado. São esses que você tem que libertar. Mas você não vai libertar. Quem vai libertar, se eu for candidato, serei eu. No primeiro dia de mandato, eu sequer vou ficar lá recebendo a faixa, vou mandar o Carratu buscar a faixa do Lula. A gente vai buscar aquela faixa, vai mandar lavar bem, vai tirar aquele cheiro horrível de cachaça. E nós vamos pegar um avião e encontrar o governador do Rio eleito pela missão, Bombeiro Rafa, com seu vice, Sargento Martins, o bruxo. Vamos encontrar as forças de segurança e vamos, conforme previamente combinado e construído a estratégia, nós vamos invadir e tomar a primeira das favelas e libertar as pessoas. E ali, na primeira operação, que vai acontecer no dia 1º de janeiro de 2027, o jogo vai começar. Nós vamos eliminar o crime organizado daquela favela, nós vamos instalar uma base policial, nós vamos abrir vias, vamos derrubar algumas vielas, vamos abrir as vias, vamos dar espaço para as pessoas morarem, vamos construir habitações para algumas pessoas que terão suas casas derrubadas, habitações temporárias até que o programa habitacional as aloque num prédio decente para que elas morem. Nós vamos começar imediatamente a construção de uma escola sob o controle da polícia para que aqueles jovens que costumam ser recrutados pelo crime organizado, que são a mão de obra barata do crime, tenham referência masculina, tenham esporte, tenham treinamento técnico para arrumar um emprego decente. E aquela escola é um recado para todo mundo. Começou um Brasil diferente. E é isso que nós precisamos fazer. Não é ir lá para Brasília, ficar andando com os dragões da independência, com o Rolls Royce que o Getúlio andou, nada disso. Não vai ter cerimônia, porque a gente não tem o que comemorar. Então nós não vamos, num governo nosso, gastar nosso tempo anistiando o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for preso, veja só, ele causou essa treta para ele. Não é problema nosso. Até porque o Bolsonaro, se dependesse dele, me prenderia. Então eu não teria, vamos dizer, grandes pruridos para ficar gastando tempo e capital político soltando esse cara. Muito pelo contrário, tá? Nossa conversa com o Xandão seria outra. Porque
Porque se o Xandão decidir se intrometer nos assuntos, ele vai ter um problema institucional com esse governo. E ele ou qualquer um que impedir a gente de se realizar vai estar tomando uma escolha política muito dura e muito séria. E o nosso governo vai ser muito claro. Ele vai ser um governo eleito com uma agenda muito clara e muito específica. E ele espera, dado que essa agenda está pautada pela Constituição, esse governo vai esperar que essa agenda seja respeitada. E vai fazer valer esse direito. Mesma coisa com o Congresso e mesma coisa com governadores que têm relação com o crime organizado e que vão tentar lutar contra a implementação da lei e ordem no Brasil. Estou falando disso de maneira muito respeitosa, porque eu tenho certeza que os homens nas posições institucionais vão decidir tomar as posições institucionais mais sérias e mais corretas. E esse é o nosso papel. Então, Tarcísio Gomes de Freitas, se você sonha em se tornar presidente da República para que o primeiro ato, no teu primeiro dia de mandato, seja salvaguardar, soltar um cara que vai ficar o quê? Andando no palácio te dando ordem? Que é isso que o Bolsonaro vai querer fazer, que é o que ele já faz com você no teu governo, que é o que ele faz quando ele sobe no caminhão de som. Se isso você acha que é o que um homem público tem que fazer, isso mostra muito mais que você não é um homem a serviço do Brasil, mas você é um homem a serviço do Bolsonaro. Como você já foi um homem a serviço da Dilma, um homem a serviço do Moreira Franco, um homem a serviço do Temer e um homem a serviço do Bolsonaro. E agora, inclusive, um homem a serviço do Ciro Nogueira e do Kassab. Definitivamente você não está a serviço dos 25 milhões de brasileiros que vivem sob a égide do crime organizado. É ou não é? E nós vamos recrutar os homens de bem de todo o Brasil para participar do governo. Todo mundo será. E não importa, inclusive, visão de mundo. Se eventualmente tiver um nacionalista mais à esquerda que fale, Renan, quero participar do projeto de aumento de complexidade industrial do Brasil, seja bem-vindo. Entenda que nós temos nossos princípios, nossa perspectiva, e se você respeitar isso e tiver boas ideias a agregar, você será muito bem-vindo. Tenho certeza que nacionalistas à direita e à esquerda, por mais que tenhamos discordâncias aqui e ali, e entender o que foi o nosso projeto que ganhou, eles serão muito bem-vindos para somar na construção desse Brasil sério. Eu tenho certeza que homens, já citaram outro dia o Rubão, já citaram o Ciro, meu Deus do céu, que Ciro, que é o... Até o Ciro Gomes tem algumas coisas que são legais. Ele é um cara que tem um espírito público. É o Aldo Rebelo. Tenho certeza que se a gente convocasse eles a participar desse enfrentamento ao crime organizado, eles aceitariam. Você tem alguma dúvida disso, ô Riso? Não. Então quem tiver espírito público será bem-vindo. Tendo espírito público, será bem-vindo. Nós vamos construir. E entendendo essas premissas. A premissa de um governo da missão é uma premissa de um Brasil novo. De um Brasil muito diferente. E é uma ruptura com os consensos das gerações anteriores, sim. Nós não temos compromisso com as guerras da geração que vivia, eu estou do lado do MR8 e dos comunistas, ou não, eu estou do lado da Arena e estou do lado dos militares. Nós não temos nada a ver com isso. Nós ficamos com a conta para pagar dos militares e nós ficamos com a conta para pagar dos comunistas. Todos eles nos deram uma conta para pagar e um país todo fudido. Eles deram isso pra gente, tá? Nós não temos direito a nada, não sobrou nada pro brasileiro. A nossa geração sobrou uma conta, um boleto pra pagar. E eu sei que fazer piada de boleto é piada de millennial, né? Mas eu sou um millennial, então sobrou um boleto pra pagar. Sobrou uma pemba aí pra gente. E cabe a gente falar, se a conta é minha, quem paga a banda escolhe a música. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.